Quantas vezes você já engoliu a dor só para não criar um clima ruim? Quantas vezes você relevou uma falta de respeito achando que era apenas um mau dia da outra pessoa? E quantas dessas pessoas mudaram de verdade depois disso? Se você sente que tem dado mais do que recebe, que tem perdoado além do necessário, e mesmo assim continua sendo ignorado, desrespeitado ou subestimado, esse vídeo é para você. Hoje vamos falar sobre o momento em que o perdão deixa de ser uma virtude e se transforma numa prisão. E mais importante, como você pode sair dela com dignidade, força e sabedoria. Fica comigo até o fim, porque você vai entender por que é hora de parar de justificar o injustificável e começar a escolher a si mesmo. Esse vídeo é sobre o que ninguém te ensinou. Que não é nobre se apagar para manter outros acesos. Que você não precisa viver se moldando ao que esperam de você, enquanto seus próprios limites são ignorados. E principalmente que se afastar não é fraqueza, é sabedoria. Já se inscreve no canal, ativa o sininho, curte esse vídeo, compartilha com quem também precisa ouvir essa verdade e acessa o conteúdo exclusivo no comentário fixado. Porque esse pode ser o primeiro passo para recuperar o respeito que você perdeu por dar tanto e receber tão pouco. O ciclo destrutivo de sempre relevar tudo. Você já percebeu como a maioria dos conflitos que você tenta evitar acabam voltando piores depois? É como se toda vez que você escolhe deixar para lá, estivesse apenas adiando uma dor que vai retornar mais intensa. Você engole a mágoa, silencia a raiva, faz de conta que não foi nada. Tudo para manter uma paz que, na verdade, só existe para quem te feriu. E no fundo, você sente isso. Sabe que aquele comentário foi ofensivo. Sabe que aquele esquecimento foi proposital. Sabe que a forma como te trataram não foi justa, mas prefere engolir seco porque acha que reclamar vai te fazer parecer fraco ou dramático. Esse padrão é um veneno lento, porque cada vez que você aceita o inaceitável, você ensina o outro como é permitido te tratar. Você envia uma mensagem silenciosa. Pode me machucar, eu aguento. E o mais cruel, muitas vezes a pessoa do outro lado realmente entende isso como uma permissão. Afinal, se você não se impõe, por que ela deveria mudar? Sêneca já dizia: a alma se molda pelo que suportamos com frequência. Se você acostuma sua alma a tolerar desrespeito, ela vai acreditar que isso é normal. E aí nasce o ciclo. O outro erra, você perdoa. O outro fere, você silencia. O outro ultrapassa, você recua. Até o ponto em que você nem sabe mais onde estão os seus limites. E pior, começa a sentir culpa quando pensa em dizer não. Isso não é gentileza. Isso é autonegligência disfarçada de paciência. O perdão verdadeiro cura, mas o perdão dado em excesso, sem mudança de comportamento, se transforma em cumplicidade com o abuso. Mas tem uma saída. O primeiro passo é reconhecer esse ciclo como um padrão destrutivo. E isso exige coragem. Coragem para admitir que você tem sido permissivo demais. Coragem para aceitar que pessoas que você ama talvez não estejam te fazendo bem. Coragem para romper com a ideia de que amor verdadeiro aguenta tudo. Não, amor verdadeiro tem limites, tem respeito mútuo, tem voz. E você tem o direito e o dever de se ouvir. A solução está na ação. A cada situação em que você sentir que está sendo desrespeitado, pare e se pergunte: se outra pessoa visse isso acontecendo comigo, o que ela pensaria? Muitas vezes de fora, seria óbvio que você está sendo usado, manipulado ou ignorado. Então, por que de dentro você insiste em se enganar? Comece a se ver como alguém que merece respeito, mesmo quando está em silêncio. Isso muda tudo, porque a forma como você se vê determina o que você aceita. Você pode continuar nesse ciclo por anos, esperando que as pessoas mudem, que passem a te valorizar,
que reconheçam tudo que você já engoliu. Ou pode decidir agora quebrar esse padrão. Isso vai doer, mas não mais do que continuar vivendo como alguém que só é notado quando está calado. Epicteto foi direto ao ponto. Aquilo que você tolera, continuará. Então, pare de tolerar o que te destrói em nome de uma paz que só existe para os outros. Você perdoou demais. Agora é hora de começar a se proteger. E a melhor forma de se proteger é deixando claro que você não está mais disponível para continuar sendo ferido sem consequência. O ciclo só quebra quando você sai dele e se afasta, não com raiva, mas com amor próprio. No próximo capítulo, vamos falar sobre um dos maiores perigos emocionais, quando o perdão vira submissão disfarçada. Fica comigo, porque agora as coisas vão ficar ainda mais claras. Quando o perdão vira submissão disfarçada, há uma linha tênue entre ser alguém compreensivo e se tornar alguém que se deixa pisar. E o mais perigoso é que essa linha quase sempre é atravessada sem que você perceba. Você começa perdoando de coração aberto, acreditando que todos merecem uma segunda chance. Só que o tempo passa e as chances viram rotina, os erros viram padrão e o seu silêncio vira um tapete onde os outros limpam os pés quando bem entendem. Isso não é mais perdão, é submissão. Submissão não é só quando alguém te manda e você obedece. Submissão também é quando você cala o que sente por medo de perder alguém. Quando você aceita o mínimo por medo de parecer exigente. Quando você coloca o outro em primeiro lugar sempre e esquece que também existe. O pior, isso vem muitas vezes disfarçado de maturidade emocional. Mas Marco Aurélio já dizia: a alma se torna tingida com a cor de seus pensamentos. Se você pensa que merece pouco, você aceitará pouco. E a verdade que dói. Quem se acostuma a ser perdoado sem consequência não muda, porque a ausência de limites é um convite para a repetição do erro. Você pode amar alguém profundamente, mas se esse amor te obriga a engolir sua voz, ele está te custando caro demais. A submissão começa quando você sacrifica o respeito por conexão, quando você troca dignidade por companhia, quando você se convence de que aguentar é amar, mas a solução começa com um simples, mas poderoso gesto: se escutar. Comece a perceber os momentos em que você quer dizer basta, mas acaba dizendo tudo bem. Observe como você se sente depois. Exausto, frustrado, invisível. Isso não é à toa. Seu corpo fala, sua mente grita. E você tem ignorado todos os sinais. A mudança começa quando você decide que sua paz vale mais do que manter qualquer tipo de relação tóxica. Não precisa fazer escândalo, não precisa confronto. Você só precisa parar de se disponibilizar tanto, reduzir a resposta, diminuir a presença, reforçar os seus limites. A submissão se desfaz quando você retoma o controle da sua própria narrativa. Quando você percebe que não é egoísmo se proteger, é inteligência emocional. Porque quem realmente te ama vai entender seus limites. Quem não entende, estava apenas se aproveitando deles. Quantas vezes você já ouviu: você mudou? Talvez não seja que você mudou. Talvez finalmente você tenha parado de aceitar aquilo que te machucava. E as pessoas que se beneficiavam da sua submissão não gostam disso. Acredite, isso é bom sinal. É sinal de que você está voltando a se respeitar. E respeito próprio é a base de qualquer relação saudável, inclusive com você mesmo. No próximo capítulo, vamos falar sobre algo ainda mais profundo: o preço silencioso de se anular para manter a paz. Uma paz que, na verdade, te consome por dentro. Fica comigo, porque o que vem a seguir vai abrir seus olhos de um jeito que talvez ninguém jamais fez.
O preço silencioso de se anular para manter a paz. Você já percebeu como algumas pessoas vivem em constante estado de tensão emocional silenciosa? Elas não gritam, não reclamam, não brigam, estão sempre sorrindo, sempre disponíveis, sempre dizendo sim. Mas por dentro, estão exaustas, anuladas, cansadas de fingir que está tudo bem só para evitar conflito. Essa é a paz que te cobra um preço muito alto, a sua própria identidade. Você se adapta tanto, se encaixa tanto, que começa a se perder de si mesmo. O mais cruel é que ninguém percebe, porque você virou o forte, o maduro, o compreensivo. Ninguém vê o quanto custa sorrir quando o coração está pesado. O quanto dói ouvir mais uma crítica, mais um pedido, mais uma cobrança, e ainda assim responder com gentileza. Marco Aurélio escreveu: a paz interior começa no momento em que você decide não permitir que outra pessoa ou evento controle suas emoções. Mas como encontrar essa paz quando, para agradar a todos, você precisa apagar a própria luz? Você já se pegou dizendo "tá tudo bem" quando claramente não estava? Já ficou em silêncio numa discussão apenas para evitar um desgaste maior, mesmo sabendo que estava certo? Já cancelou seus planos, seus desejos, suas vontades, tudo para que o outro ficasse confortável? Pois é, esse tipo de paz é uma prisão. E a chave está justamente no fato de que você acha que está fazendo o bem, quando na verdade está apenas se autodestruindo em silêncio. Esse preço é cobrado devagar. Começa com cansaço, depois vem a insônia, a ansiedade, a sensação constante de estar vivendo a vida dos outros. Você sente que está sempre devendo algo a alguém. E o mais perverso é que, quanto mais você dá, menos você recebe. Porque as pessoas se acostumam. E o que era para ser bondade vira obrigação. O que era esforço vira padrão. Até que um dia você quebra e ninguém entende por quê. Mas você não precisa esperar esse colapso. A solução é começar a se priorizar de forma estratégica. Não é sobre ser egoísta, é sobre parar de ser o único a ceder sempre. É começar a dizer não sem culpa. É reservar momentos só seus, sem justificativas. É parar de explicar cada passo como se você precisasse de permissão para viver a sua própria vida. O respeito começa quando você para de se tratar como alguém secundário na sua própria história. Você não precisa confrontar o mundo, mas precisa sim reposicionar seus limites. Crie rituais de autocuidado. Estabeleça regras emocionais e, principalmente, aprenda a sair de conversas, ambientes e relações que drenam sua energia. Sêneca dizia: a vida é curta demais para ser gasta em agradar pessoas que sequer se importam com o seu bem-estar. Valorize-se como se fosse alguém que você ama profundamente, porque você é. No próximo capítulo, vamos entrar em um território delicado: as pequenas traições que você escolheu ignorar. Porque muitas vezes o que te destrói não é o grande golpe, mas o acúmulo de pequenas dores. E chegou a hora de enxergar essas feridas com clareza. Fica aqui comigo. As pequenas traições que você escolheu ignorar. Nem toda traição vem em forma de escândalo. Às vezes, ela aparece em silêncio, escondida em pequenas atitudes. Um olhar de desprezo, uma promessa quebrada, uma escolha em que você nunca foi considerado. Você lembra daquele dia em que pediu algo simples e a pessoa fingiu que esqueceu? Ou daquela vez que expôs sua dor e foi tratado como exagerado? Essas são pequenas facadas. Elas não matam de imediato, mas vão ferindo a alma um corte por vez. E o mais cruel é que você viu, você sentiu, mas preferiu ignorar. Porque confrontar doía mais do que calar. Porque pensar que aquela pessoa podia estar te ferindo de propósito era insuportável.
Então, você começou a justificar tudo. Ele só estava cansado, ela não percebeu, não foi por mal. E cada justificativa que você criou foi um tijolo a mais no muro que você ergueu entre o que sente e o que aceita. Epicteto escreveu: "Não é o que acontece com você, mas como você reage que importa. Mas o que acontece quando sua reação é sempre o silêncio. Essas pequenas traições vão acumulando dentro de você. E o problema não é só o que a outra pessoa faz, é o que você permite que isso faça com a sua percepção de valor. Aos poucos, você começa a acreditar que está pedindo demais, que merece pouco, que talvez o problema esteja em você. E é assim que a sua autoestima vai se esvaindo. Não de uma vez, mas de forma quase invisível. A verdade é que essas pequenas traições dizem muito. Elas mostram onde você está na lista de prioridades dos outros. Mostram o quanto sua presença é realmente valorizada ou apenas usada. E, principalmente, revelam se há respeito ou apenas conveniência. Se você precisa constantemente se diminuir para caber na vida de alguém, então essa vida não foi feita para te conter. Foi feita para te limitar. Mas há uma saída. E ela começa com um ato simples e corajoso: parar de ignorar, enxergar, nomear o que te machuca. Você não precisa fazer escândalo, nem cortar relações impulsivamente. Apenas reconheça a dor. Anote, reflita, observe padrões. Quando você começa a ver com clareza, você ganha força para agir. A ação nasce da lucidez. E a lucidez vem quando você para de fingir que está tudo bem. Comece a usar essas pequenas traições como bússolas. Toda vez que algo te machucar, pergunte-se: se eu visse isso acontecendo com alguém que eu amo, eu diria que ela deveria continuar ali? Se a resposta for não, então você também não deveria. Sêneca nos lembra: a maior desgraça é viver uma vida que não é sua. E cada traição ignorada é mais um passo para uma existência moldada por medos e não por escolhas. No próximo capítulo, vamos falar sobre uma das manipulações emocionais mais pesadas: a culpa que te ensinaram a sentir por se afastar. Por quê? Até hoje, te fizeram acreditar que proteger sua paz é egoísmo. Fica aqui porque o que vem a seguir pode libertar sua mente. A culpa que te ensinaram a sentir por se afastar. Por que você sente culpa por se proteger? Por que, quando decide se afastar de alguém que te machuca, uma voz interna sussurra que você está sendo frio, ingrato ou egoísta? Isso não nasceu em você, foi ensinado. Desde cedo você foi condicionado a agradar, a manter laços, a não decepcionar. A cultura te fez acreditar que cortar alguém da sua vida é uma falha moral, mas ninguém te ensinou que às vezes é justamente isso que salva sua sanidade. Você foi treinado para aguentar, para suportar, para ser o que chamam de pessoa do bem, mesmo que isso custe sua saúde mental. E cada vez que tentava se impor, vinha o discurso: mas ele é sua mãe, mas ela é sua amiga de infância, mas vocês têm história. Como se vínculos antigos justificassem comportamentos destrutivos. Marco Aurélio alertava: pense constantemente em quantos médicos morreram após franzirem a testa para as doenças alheias. Pense em quantos filósofos, após longos discursos sobre a morte, já não existem mais. A vida é curta demais para ser desperdiçada em relações que só drenam. Essa culpa é uma armadilha emocional. Ela faz você continuar onde já não há respeito, apenas conveniência. Faz você carregar relações nas costas, como se fosse sua obrigação consertar o que os outros quebraram. E o mais perverso: essa culpa vem justamente das pessoas que mais se beneficiam da sua presença. Porque enquanto você se sente mal por se afastar, elas seguem se alimentando da sua energia, da sua paciência, do seu silêncio. Mas aqui está a verdade libertadora:
Se afastar não é um ato de rejeição, é um ato de preservação. Você não odeia essas pessoas. Você apenas cansou de ser ferido por elas. E se amar não deveria causar culpa. A solução está em mudar a narrativa dentro da sua mente. Em vez de pensar, estou sendo egoísta, comece a pensar, estou me escolhendo pela primeira vez. Porque ninguém vai fazer isso por você. Uma forma prática de quebrar essa culpa é escrever. Escreva o que te levou ao limite. Anote os episódios. Coloque no papel tudo o que você tolerou e o que isso te custou. A clareza que vem da escrita é poderosa. Ela tira a emoção do caos e transforma em discernimento. Epicteto dizia: nenhuma pessoa é livre se não for senhora de si mesma. E ninguém consegue dominar a si mesmo vivendo sob o jugo da culpa. Você não é cruel por se afastar. Você é sábio. Você percebeu que continuar ali só te tornaria mais amargo, mais cansado, mais distante de quem você realmente é. E o mundo precisa de você inteiro, não de você exausto tentando ser o que os outros querem. O verdadeiro amor não manipula com culpa. Ele entende limites. Ele respeita distâncias. Ele cresce com o espaço. No próximo capítulo, você vai entender por que essas pessoas só mudam, se é que mudam, quando você finalmente desaparece. E o que fazer para essa mudança não te arrastar de volta para o mesmo ciclo. Fica comigo, porque agora a verdade vai ficar ainda mais clara. Porque eles só mudam quando você some. Você já notou como certas pessoas só percebem o seu valor depois que você desaparece? É como se de repente elas acordassem, começam a te procurar, a dizer que sentem sua falta, que vão mudar, que agora enxergaram tudo o que você fazia. Mas por que isso só acontece depois que você some? Porque enquanto você estava ali, sempre disponível, sempre perdoando, você era visto como certo, garantido, descartável. O ser humano tende a desvalorizar aquilo que tem acesso constante e sem esforço. Você virou paisagem. Estava ali, suportando tudo, com um sorriso no rosto e o coração cheio de mágoas escondidas. E como você não se impunha, eles não viam necessidade de mudar. Marco Aurélio dizia: você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso e encontrará força. A sua presença constante não fazia bem, fazia mal, porque permitia que o erro continuasse impune. E quando você some, o sistema entra em colapso. De repente, a rotina muda, a ausência pesa. E o que antes era tido como garantido se revela insubstituível. Mas atenção, nem sempre isso significa arrependimento verdadeiro. Muitas vezes, o que eles querem de volta não é você. É o conforto que sua presença trazia. É o alívio de continuar sendo quem são, sem precisar mudar, porque sabiam que você perdoaria de novo. É por isso que o afastamento estratégico é tão poderoso. Porque ele quebra o padrão, ele tira o outro da zona de conforto. E mais do que isso, ele te mostra quem realmente sente sua falta e quem sente falta do que você fazia por eles. Epicteto foi direto: se alguém é infeliz, isso não depende de você. Seu desaparecimento força o outro a encarar a própria falta e você a encarar sua força. A solução aqui é manter-se firme. Quando você se afasta, a tentação de voltar é enorme. As promessas aparecem, os discursos melosos, os apelos emocionais. Mas lembre-se, se essa mudança só aconteceu após sua ausência, talvez ela seja mais sobre a dor de perder do que sobre o desejo real de melhorar. Não volte por palavras. Espere ações consistentes, reais, sustentadas pelo tempo. Uma boa prática é estabelecer um tempo de observação. Se alguém diz que mudou, observe. Silencie. Mantenha distância. Quem muda mesmo não precisa ser pressionado. Simplesmente age diferente.
E se você ainda está em dúvida, escreva uma lista. O que mudou em mim desde que me afastei? Se essa lista incluir mais paz, mais clareza, mais amor próprio, talvez você não deva voltar. No próximo capítulo, vamos ver o que o estoicismo ensina sobre estabelecer limites sem culpa e por que isso é essencial para manter sua paz, sua força e sua identidade. Você está avançando em direção à liberdade. Fica comigo. O que o estoicismo ensina sobre limites e respeito? Você sabia que os grandes mestres do estoicismo não pregavam o silêncio como submissão, mas como domínio? Que se calar diante de uma ofensa para um estoico não significa aceitar a humilhação, significa escolher com sabedoria onde vale a pena gastar energia. Os estoicos não ensinavam a aceitar tudo. Eles ensinavam a aceitar apenas o que não se pode controlar. O que está sob seu domínio, porém, deve ser conduzido com firmeza, e seus limites são sua responsabilidade. Sêneca dizia: aquele que sofre antes do necessário, sofre mais do que o necessário. E é exatamente isso que você tem feito quando não impõe seus limites. Sofre por antecipação, sofre por medo, sofre porque acredita que se impor afastará as pessoas. Mas o que você talvez ainda não percebeu é que quem se afasta quando você estabelece limites já estava só te usando. Respeito não repele, ele filtra. O estoicismo ensina que você é responsável por treinar o mundo a como te tratar. E isso começa com as suas reações. Quando você impõe um limite, seja com palavras ou atitudes, você está dizendo: aqui eu me respeito e espero o mesmo. Não se trata de agressividade, nem de confrontação. É um posicionamento, um ato de amor próprio. E o estoico sabe que o verdadeiro domínio da vida começa no domínio de si mesmo. Colocar limites é, na verdade, um ato de libertação. Porque quando você sabe até onde os outros podem ir, você também sabe até onde você permite ser tocado emocionalmente. E quando você traça essa linha com clareza, tudo muda. As relações se tornam mais verdadeiras. Os falsos se afastam. Os sinceros permanecem. E você, enfim, para de viver em constante estado de alerta emocional. A solução estoica para isso é simples, mas poderosa. Defina, pratique e mantenha. Defina seus limites com base no que te faz mal. Pratique esses limites com ações claras. Reduza contato, recuse convites, diga não com firmeza e gentileza. E, principalmente, mantenha, porque de nada adianta impor limites hoje e ceder amanhã. Isso só reforça o desrespeito. Marco Aurélio reforçava: a dignidade consiste em não nos rebaixarmos ao nível dos outros. Você pode começar hoje. Escolha uma área da sua vida onde sente que está sendo ultrapassado: trabalho, família, relacionamento. E faça um movimento concreto, algo simples, um não bem colocado, um afastamento silencioso, uma ausência proposital. Observe como você se sente depois. O alívio que vem disso é um dos primeiros sinais de que você está voltando para si. No próximo capítulo, vamos falar exatamente sobre isso. Como se afastar sem culpa e sem precisar dar explicações. Porque sim, você pode partir em silêncio e mesmo assim sair em paz. Fica comigo, porque a libertação está mais perto do que você imagina. Como se afastar sem culpa e sem explicações. Você não deve explicações para quem te machucou. Essa é uma verdade que liberta. Porque enquanto você tenta justificar sua saída, dar contexto, convencer o outro de que você está ferido, você continua se colocando em posição de submissão, como se a dor que você sentiu precisasse de aprovação para ser legítima.
como se sua decisão de se afastar só fosse válida se o outro entendesse. Mas a verdade é simples. Quem realmente te valorizava não teria te colocado nessa posição. O afastamento não precisa ser barulhento para ser definitivo. Muitas vezes, o silêncio é a declaração mais poderosa que você pode fazer. Você não precisa bater a porta nem fazer discurso. Basta parar de insistir. Basta não responder. Basta não aparecer onde você era sempre esperado. Marco Aurélio ensinava: a melhor vingança é não ser como seu inimigo. E desaparecer com dignidade é a maior resposta para quem achou que você sempre estaria ali, não importa o quanto te machucasse. Mas então vem a culpa. Aquela sensação de que você está abandonando, traindo, sendo injusto. A culpa é uma herança de uma mentalidade que ensina que romper é falhar. Mas e suportar o insuportável é o quê? Se afaste por você, pela sua saúde mental, pela sua dignidade, pela sua paz. Quem realmente merecia você nunca teria deixado você chegar nesse ponto. A prática estoica para isso é se perguntar: essa relação me eleva ou me afunda? Se a resposta for que te afunda, o caminho está claro. O afastamento precisa ser tratado como uma higiene emocional. Assim como você limpa o corpo, você precisa limpar sua alma de presenças que adoecem. Epicteto dizia: não busque que as coisas aconteçam como você deseja, mas deseje que elas aconteçam como devem acontecer. E às vezes, o que deve acontecer é a separação. Uma dica prática para se afastar sem culpa é escrever uma carta que você nunca vai enviar. Coloque nela tudo o que você gostaria de dizer, tudo o que doeu, tudo o que tolerou. E no fim, diga a si mesmo: eu não estou indo embora porque odeio, estou indo embora porque me amo. Esse exercício alivia o peso emocional e reafirma a decisão dentro de você. Não espere que os outros validem sua escolha. Algumas pessoas vão te chamar de frio, insensível, ingrato. Deixe que pensem o que quiserem. Isso não é sobre elas. É sobre você recuperar sua força. E quem realmente tem maturidade emocional vai entender, ou no mínimo vai respeitar. Porque quem cobra explicações para um afastamento geralmente é quem não prestou atenção aos sinais enquanto você ainda estava por perto. No próximo capítulo, vamos falar sobre os sinais claros, às vezes sutis, de que já passou da hora de cortar laços, porque o afastamento não começa com uma decisão, começa com sintomas, e você já sentiu vários. Agora vai aprender a reconhecê-los com clareza. Fica aqui comigo. 2 sinais claros de que é hora de cortar laços. Você sente que está se esgotando emocionalmente sem motivo aparente? Que cada conversa, cada encontro, cada interação com certas pessoas te deixa mais drenado do que energizado? Esse é um dos primeiros sinais. Quando a presença de alguém começa a custar sua paz, sua autoestima, sua estabilidade, é porque essa presença deixou de ser companhia e virou carga. E a vida já é pesada o suficiente para você carregar gente que escolhe te ferir. Outro sinal sutil, mas profundo, é o medo de ser você mesmo perto dessa pessoa. Você começa a medir palavras, a esconder sentimentos, a moldar comportamentos para não provocar reações negativas. Você se adapta tanto que esquece quem é, e esse esforço constante te consome. Como dizia Epicteto, a liberdade é o único objetivo digno do homem. Se você precisa se aprisionar emocionalmente para manter uma relação, essa relação não é saudável, é opressora. Mais um sintoma claro: você sente alívio quando essa pessoa não está por perto. Isso pode doer admitir, mas é um sinal poderoso. O amor, a amizade, a parceria devem trazer leveza, não tensão. Se você se sente melhor longe do que perto,
Talvez seu corpo esteja te dizendo o que sua mente ainda não quer aceitar. Também preste atenção na sua saúde física. Relações tóxicas afetam o sono, aumentam a ansiedade, geram dores no corpo, crises de choro ou até doenças. O estoicismo ensina que tudo que está fora do nosso controle deve ser observado com frieza. E uma das verdades mais frias, porém libertadoras, é que algumas pessoas são veneno emocional. E o antídoto é o afastamento. A solução começa com uma pergunta: essa relação me ajuda a ser melhor ou me faz duvidar de mim? Se a resposta for a segunda, você já sabe o que precisa fazer. O corte não precisa ser traumático. Pode ser silencioso, progressivo, interno. Mas precisa acontecer, porque se você não cortar, essa conexão vai te envenenar devagar, até que você esqueça quem é, o que merece e o quanto vale. Sêneca escreveu: é preferível estar sozinho do que mal acompanhado. Isso não é uma frase de efeito, é uma verdade existencial. A solidão temporária é infinitamente melhor do que a companhia constante de quem te diminui. E às vezes, cortar laços é o maior ato de amor que você pode ter consigo mesmo. No próximo e último capítulo, vamos selar tudo isso com uma verdade poderosa. Você não é ruim por se proteger. Você é sábio. E sua sabedoria vai te levar para um lugar onde o respeito não será mais uma batalha. Será o padrão. Fica comigo, porque o que vem agora é o renascimento da sua identidade. Você não é ruim por se proteger. Você é sábio. Chega um momento na vida em que não dá mais para continuar se justificando por ter escolhido a si mesmo. Você passou tempo demais tentando agradar, sendo compreensivo, aceitando migalhas emocionais como se fossem banquetes. Mas agora algo dentro de você mudou. E não, isso não é dureza, isso é maturidade. É quando você percebe que o preço de continuar agradando a todos é viver uma existência que não te pertence. A sociedade tem um jeito perverso de fazer com que pessoas boas se sintam más por colocarem limites. Te fizeram acreditar que proteger a própria integridade é egoísmo, que se afastar de ambientes nocivos é frieza. Mas o verdadeiro egoísmo é esperar que você se anule em nome da conveniência dos outros. E o verdadeiro desrespeito é não enxergar o esforço que você sempre fez para manter tudo em equilíbrio. A sabedoria estoica ensina que viver com virtude é agir de acordo com a razão, a justiça e a natureza. E a sua natureza não foi feita para suportar o insuportável. Foi feita para crescer, expandir, florescer. Marco Aurélio escreveu: você tem poder sobre sua mente, não sobre os eventos. Reconheça isso e encontrará força. E esse poder começa quando você decide não mais oferecer sua paz como moeda de troca. Você não está se tornando uma pessoa fria. Está pela primeira vez se tratando com o carinho que sempre ofereceu aos outros. Está reconhecendo que sua presença é valiosa demais para ser desperdiçada com quem não sabe cuidar. Isso não é frieza, é discernimento. Não é orgulho, é respeito por si. E quem não compreende essa nova versão sua, talvez só tenha se beneficiado da anterior. A saída não está em se tornar impenetrável, mas em ser seletivo. Em vez de se fechar para o mundo, você aprende a se proteger do que te faz mal. Em vez de se desculpar por se afastar, você se posiciona com firmeza e tranquilidade. Epicteto dizia: se você quer melhorar, esteja satisfeito por parecer insensato e tolo em relação às opiniões dos outros. Que falem o que quiserem, você sabe o que teve que aguentar até aqui. A partir de agora, caminhe com outra postura. Não precisa gritar, nem provar nada para ninguém. Sua mudança será sentida no seu silêncio, na sua ausência, no seu novo padrão. As pessoas perceberão.
E algumas não vão gostar, mas outras vão começar a te respeitar de verdade. E mais importante, você vai começar a se respeitar como nunca antes. Agora que você chegou até aqui, compartilhe esse vídeo com quem também precisa dessa libertação. Deixe seu like, comenta aqui embaixo, chegou minha hora, se você sentiu que esse vídeo falou direto com você, e não se esqueça de acessar o conteúdo exclusivo no comentário fixado. Lembre-se, não é você quem está errado por se proteger. Você está finalmente se curando. O começo do seu respeito próprio. Você chegou até aqui porque algo dentro de você já sabia a verdade. Só precisava ouvir em voz alta. Você não está exagerando. Você não está sendo frio. Você não está errando por querer paz. Você está despertando. E esse despertar dói, porque mostra o quanto você se perdeu tentando manter relações que só te puxavam para baixo. Mas também liberta, porque te devolve o que há de mais precioso, o direito de escolher a si mesmo. Você perdoou demais, relevou o imperdoável, silenciou sua dor para não magoar quem já nem ligava mais para o que você sentia. Mas agora, a maré virou. Agora é sobre você, sobre se reconstruir, passo a passo, sem pressa, mas com firmeza. Sobre criar uma vida onde sua paz não seja negociável, onde o respeito seja regra, não exceção, e onde sua presença não seja mendigada. Seja reconhecida. Os estoicos sempre disseram que a dor tem propósito. Que cada dificuldade é um convite para a excelência interior. E é exatamente isso que você vive agora. A transição do que te machuca para o que te fortalece. Você está trocando a culpa pela clareza, a submissão pela autonomia, o medo da solidão pelo prazer da sua própria companhia. Esse vídeo não é apenas sobre se afastar de pessoas, é sobre se aproximar da sua essência, de tudo aquilo que você teve que sufocar para manter conexões que nunca foram justas com você. E agora, você sabe, não precisa mais disso. Você não está sozinho. Você tem a si mesmo. E isso basta. Curte esse vídeo agora, se inscreve no canal, comenta aqui embaixo o que mais te tocou e compartilha com alguém que precisa ouvir isso hoje. Tem um conteúdo especial e profundo te esperando no comentário fixado. É o próximo passo nessa jornada de respeito e transformação. E nunca esqueça, o estoicismo não é sobre endurecer, é sobre acordar. E você finalmente acordou.